Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Super Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Nicodemos e a gente vai falar sobre o controle de pragas utilizando drones. Acompanhe a gente, diretor, roda a vinheta. Bom, então para a gente começar, nada melhor do que você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, quem é o Fernando Nicodemos, conta um pouquinho para a gente. Legal, poxa, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, né? Poxa, obrigado, viu? Obrigado, estou muito lisonjeado aí pelo convite. Acho que faltava um pouquinho dessas iniciativas da gente fazer esse tipo de trabalho, né? E contar um pouquinho para vocês das nossas experiências aí, né, na parte de operação com os drones e tudo mais. E obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade aí. Você já é de casa. Legal, muito obrigado. Beleza. Bom, acho que você já apresentou, eu sou o Fernando Nicodemos, eu sou o CTO da NCB, Sistemas Embarcados. Eu me formei em 2002 lá em Engenharia Eletrônica e sempre trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento, né? De tecnologias. Sempre tecnologia. Entendi. Iniciação científica e tudo mais. Né? E no final da faculdade eu tentei arranjar emprego, né? E a vida me encaminhou, né? Então, para você ter uma ideia, eu nunca trabalhei numa empresa, trabalhei com empresas, então sempre trabalhei na parte de assessoria e pesquisa aplicada, né? Engenharia aplicada aí com empresas, e decidi vir para São José para fazer o meu mestrado, né? Então, como eu gostava da área de pesquisa, saí de São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo, e vim para cá por causa do ITA, né? Vim fazer um mestrado aqui no ITA. Então, me formei em Engenharia Eletrônica, e logo que eu me formei, já vim para cá em 2003, né? Fazer o meu mestrado. E nesse mestrado, eu, como disse, trabalhei com projetos, né? Com empresas. Então, eu trabalhei com várias empresas em projetos de tecnologia, como Embraer, Daruma, entre outras, né? Na área, junto com os processos aí da fundação e o que tinha de trabalho lá no ITA, né? E aí, nesse meio tempo, fiquei trabalhando aí como bolsista ou desenvolvendo esses projetos até 2005, 2006. Foi bastante tempo, então, bastante tempo. Então, foi boa a experiência de trabalhar em várias empresas, né? Então, eu sempre falo que eu não trabalhei numa empresa, mas trabalhei com várias empresas, né? Isso acho que enriqueceu bastante a minha experiência profissional por ver vários perfis de desenvolvimento e várias oportunidades de mercado diferentes, né? Vários tipos de produtos diferentes, né? E o drone surgiu aonde aí? Porque você já estava no ITA, você já estava num ambiente propício, né? O drone surgiu bem depois, uns 10 anos, um pouquinho mais depois. Você caminhou bastante, então. Bastante, e como foi isso? Bastante. Os drones vieram bem depois ainda, né? Aí nesse meio tempo, né, que eu estava lá no meu mestrado, em 2006, né, eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou continuar como bolsista, né, eternamente, ou o que eu vou fazer, né, na vida? Eternamente. Aí apareceu uma oportunidade de abrir uma empresa incubada na Incubaero, né, que é uma incubadora de empresas do setor aeroespacial, dentro do CTA. E a Incubaero, essa incubadora, ela é suportada pela fundação, né, pelo ITA, naquela época, e era todo um ecossistema dentro do CTA, né? E na ocasião, a Incubaero, ela é uma incubadora para o setor aeroespacial, e a gente tinha que apresentar um projeto nessa área, né? A gente sabe que a área espacial ou aeronáutica no Brasil é muito limitada, né? Então não dá para uma empresa ter um produto ou um projeto especificamente, né, para essa área por vários motivos, né? Acho que não vou aprofundar, mas um deles é o longo ciclo de desenvolvimento, patentes e investimento alto. A burocracia também. Um pouquinho da burocracia na certificação necessária, então dificulta um pouco, né? Então, as empresas lá usavam esses projetos como spin-offs, vamos dizer assim. Então, apresentamos um projeto para aviação agrícola, né? Então, a ideia em 2006 era automatizar toda a planta de pulverização da aeronave agrícola, por exemplo, do Ipanema, tudo controlado por GPS, né? Então, o piloto tinha que voar, abrir e fechar as válvulas manualmente e tal, e isso era, assim, bastante perigoso, né? O piloto tinha que ter uma atenção muito grande em fazer esse trabalho manual, né? E também pilotar a aeronave, né? Então, a gente sabe que ele voa bem baixo, isso era bem complexo.
E aí a gente foi aprovado, né, com esse projeto na Incubaero. Uau. Dentre 8 empresas, foram 2 aprovadas, a NCB foi uma delas. E a gente desenvolveu esse projeto, né, até 2011, mais ou menos. A NCB nasceu em que momento aí? Nasceu em 2006. Então, então nasceu nesse momento em que 2006. vocês desenvolveram esse projeto. Isso, aí a gente fez um plano de negócio, apresentou para a Incubaero e a gente foi aceito para desenvolver esse projeto incubado lá dentro do CTA. E trabalhamos nesse projeto até 2011, 2012. Né? Nesse contexto a gente conseguiu também projetos de apoio e fomento, FAPESP, né? E aí mais ou menos lá em 2012, né, 2013, também aquela crise inventiva, a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer, né? Então, qual que é o roadmap da empresa? Então, a gente estava bem estabelecido, né? Focamos no agronegócio, na área de controle de pragas, né, com avião agrícola, e a gente escolheu justamente essa área pelas derivações, né? Então, assim, o mercado agrícola é muito amplo, então a gente cumpriu o papel de submeter um projeto para a Incubaero, né? E a gente tinha toda uma tecnologia desenvolvida que poderia ser aplicada a outros mercados, vamos dizer, dentro do agronegócio, né? Outros nichos, né, segmentos dentro do agronegócio. E aí, em 2013, mais ou menos, eu procurando, né? Confesso que foi meu pai que me deu uma revistinha, né? Tava em casa, meu pai me deu uma revistinha, falou, olha, tinha uma joaninha na capa. Ele falou, olha, isso aqui parece que é interessante, né? Chama controle biológico, né? Então, o pessoal joga uns bichinhos na lavoura para controlar a praga, ao invés de usar o agrotóxico. Só que eles fazem isso com a mão, né? Eu li aqui a reportagem, né? Fazia experimental com a mão e ver se te interessa desenvolver algo aí, porque parece que não tem nada. Então, assim, confesso que não... Seu pai já te dando a luz ali, o caminho das pedras. Isso aí. Olha só. E aí eu confesso que eu peguei e encostei aquela revista por uns 3 meses, né? E aí um dia à noite, a gente trabalhando, né? Tem uns incansáveis dias lá de mestrado também, ficando até a noite, eu peguei a revista, me deixa eu pensar e dar uma lida. Achei bastante interessante o mercado de controle biológico e fui procurar no Google. A hora que eu digitei no Google, apareceu uma empresa, né, que já estava desenvolvendo isso comercialmente, em escala. Ou seja, já não era mais o que estava na revista, né, que era um teste, né, a Embrapa ia lá, colocava umas cartelinhas com a mão, em 1 hectare ou 2 hectares. Mas já não, a empresa já estava produzindo comercialmente para larga escala, né, coisa de 1.000 hectares, 2.000, 10.000 hectares. Eu falei, poxa, então já não é um negócio experimental, já é uma coisa que está se desenvolvendo comercialmente. E realmente aprofundei, não existia nada, né, de automação. Então, como é que o pessoal fazia isso, né? O pessoal fazia isso na mão. Então, o pessoal ia caminhando... Bem manual, coisa bem... Né? O pessoal ia caminhando aí nas lavouras e em espaço ele ia colocando com a mão, né? Então, não tem como, né, fazer isso, escalar isso, né, em área e fazer um negócio, uma coisa eficiente desse jeito. E foi aí que você começou a pensar em drones? Não, ainda não. Ainda bem mais na frente. Olha isso. Aí a gente fez... Graças a seu pai. Pois é. Aí naquele período, né, nessa trajetória da empresa, nesse meio do caminho eu assumi fazer meu doutorado também em 2008, terminei em 2013, mais ou menos junto aí com isso, né. Então a gente ficou muito bom na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia dentro da empresa, né. E aí o que aconteceu? Em 2013 eu decidi investir nesse mercado de controle biológico. Aí comecei a diminuir as operações com o desenvolvimento das máquinas para pulverização de líquidos ou agroquímicos ou defensivos agrícolas e comecei a investir no mercado de controle biológico. Só que todo aquele conhecimento que eu tinha, a gente usou. Então, eu fiz liberações de controle biológico com aeronaves agrícolas, com motocicletas e tudo mais. Aí a gente começou a trabalhar com isso até de 2013 até 2015, 2016. Aí apareceu o drone. Foi aí. Levou um tempão, então, de 2002 para 2013 a 2016, foi um... Mas você já, na verdade, levou um tempo grande. Algum acesso? Você já ouvia falar da tecnologia? Não, ainda não, porque assim, o drone ele é uma tecnologia antiga, né? Então, ele vem desde a década de 70, né? Mas era mais militar. Então, você tinha mais aplicações militares, aplicações industriais, né? Então, ele já vinha, assim, antecipadamente sendo mais utilizado em aplicações industriais e militares. 2016 que começou o boom, né? Então, por exemplo, ali de 2013 até 2015, eu viajei várias vezes até para fora,
Você ia nas lojas, ficava encostado, pilhas e pilhas lá, inclusive da DJI ninguém comprava, né? Então não tinha ainda essa visão, bom comercial esse também. bom comercial de cliente direto, né? Então a parte industrial até tinha mais aplicações. Tanto é que a maioria das empresas começaram a investir mais na parte industrial. Agora, o drone como varejo, você ir lá e comprar e ter acesso, começou lá para 2016. E isso aí que deu a popularização, né? Então, o pessoal começou a comprar e começaram a ficar mais disponíveis, mais tipos de drones, mais ferramentas. E na verdade, facilitou não só, vamos dizer, a parte de operação, né? Facilitou o acesso, né? Porque com certeza. o que a gente dependia de fazer um trabalho, né, de controle de praga, ou com trator, ou com avião agrícola, já otimizou tempo, custo. Isso aí, qualquer pessoa poderia aprender, né, e operar, né? E lógico que veio a legislação depois, mas qualquer pessoa podia aprender a operar de maneira muito mais rápida e fácil, entendeu? E aí você começou a entender um pouquinho sobre a tecnologia de drone, se aprofundar, porque você é muito estudioso, eu tenho certeza que você quis dominar a tecnologia para que a tecnologia que você desenvolve seja compatível com os drones. Esse processo criativo foi como? Então, assim, a gente, é o que eu falei para você, né? A gente está nesse mercado de pesquisa e desenvolvimento há muito tempo, então a gente vai fuçando e trabalhando. Ali. Então, uma coisa importante que a gente decidiu, né? Desde aquela época eu vi que várias empresas já estavam investindo em drones. Então, eu decidi não desenvolver o drone, porque já tem pessoas que estavam fazendo isso muito bem. Você foi na contramão do processo, né? Eu decidi integrar, né? E trabalhar com os melhores drones. Então, eu escolhi um drone, por exemplo, a gente já assumiu o primeiro pacote, que era da DJI, né? Então, começamos com o Phantom, todo né? mundo Phantom 4. Começa no Phantom, né? Começamos com o Phantom 4, que era muito mais fácil, muito acessível, e fomos adaptando até hoje vários tipos de drones, né? Que a gente pode... E como funciona a sua tecnologia em si, que você desenvolve? O que ela faz, o que ela oferece, quais são os benefícios? Eu conheci eles, gente, só para vocês saberem, lá no Parque Tecnológico, numa feira de tecnologia que estava tendo lá. Eu conheci não o Fernando, você não estava, você estava em viagem. Nós estávamos loucos para conhecer ele, até que a gente conseguiu agendar uma reunião. Você veio aqui, conheceu a empresa. Legal. A gente conheceu ele, que pra gente é um astro dos drones, da tecnologia, de tudo. A gente fã do Fernando. Conta pra gente como que foi. Então, aí assim, veio dessa necessidade mesmo, né, de escalar. Então hoje, por exemplo, você pega o Brasil, que tem, hoje se não me engano, são aproximadamente aí 90 milhões de hectares total, né, agriculturáveis. Então é impossível fazer na mão, né, não tem como. Né? Então as próprias empresas que desenvolviam os biológicos e desenvolvem os biológicos, eles precisam de alternativas e ferramentas para poder escalar. Né? Então ela não ia crescer se não tiver como liberar isso de maneira eficiente. Né? Então lá de trás a gente já pegou esse primeiro equipamento, né, desenvolvemos um equipamento para avião e para motocicleta, e já na 8ª geração dele, já de melhorias e tudo mais, a gente fez uma versão para o drone, para o Phantom, que é um equipamento pequenininho, leve, e para você ter uma ideia, com o Phantom, a gente cobre 25 hectares com 30 minutos né, de produto. É bem eficiente, né? Então, por hora, são 50 hectares com um Phantom, né? Para liberar uma vespinha que se chama tricograma. Né? Explica um pouquinho para a gente como é. Eu acredito que o pessoal costuma ouvir falar muito de cotésia, aí você vem com uma tecnologia, falar sobre o tricograma, que foi algo que nos chamou muita atenção, então é importante você comentar um pouco sobre. Então, hoje, cada insumo biológico, ele tem um princípio ativo, entre aspas, né? Então, o tricograma, ele entra numa fase, né, de controle da praga, ou seja, a cotésia, você mencionou, ele ataca a broca. Né? Então ele controla a população de lagartas, vamos dizer assim. Né? Isso mesmo. E o tricograma, ele ataca antes, ele ataca a postura da lagarta, ou seja, os ovos da lagarta. Ele parasita os ovos e não deixa nascer lagartas, ou seja, ele controla a natalidade de lagartas. Então, eles são usados assim complementarmente, né? Então você complementa um com o outro em fases diferentes do desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, o tricograma não substitui a cotésia? Não substitui a cotésia. Dá para usar em conjunto, então? Dá para usar em conjunto. E hoje existem outros já insumos biológicos que atacam a fase de pupa, ou seja, aquela lagarta que já vai virar, né, a mariposa. Então ele ataca a pupa e não deixa virar mariposa também, né? E aí vai, né? Cada insumo biológico tem um princípio ativo, vamos dizer assim, né? Não sei se seria isso um princípio ativo, porque não é um químico,
mas ele ataca um tipo de lagarta, né, uma espécie, um gênero. Cada um deles tem um tipo vamos dizer, de utilização para fazer o controle da praga, né? E aí, como é que a gente trabalha? A NCB é só tecnologia, então a gente trabalha a 4 mãos com os parceiros, seja Embrapa, seja os agrônomos, para desenvolver esses protocolos que melhor se adequam ao controle, né? Então, esse é o de tricograma que a gente começou, né? Que é para liberar o tricograma, que é um formato de ovo a granel, né? Um ovo parasitado a granel, ou seja, dentro desse ovinho já tem um tricograma lá dentro, e quando ele cai em campo, ele eclode esse ovo, aí nasce o tricograma, e esse tricograma que nasce vai lá e ataca o da praga, entendeu? As posturas. É muita tecnologia, né, gente? O agro é muito tecnológico, vocês pensam que não, legal. Mas é. E você falando sobre a broca, né, vamos aproveitar esse gancho, você deu uma entrevista na Band, no Globo Rural, eu vi que foram sobre assuntos diferentes, mas também envolve a broca. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente como que foi o assunto, a pauta, como que foi essa entrevista. Legal. Com a Band, a gente mostrou que a gente estava desenvolvendo, né, justamente esse equipamento, né? A gente falou um pouquinho mais além, né? Então, desde lá de trás, esse equipamento veio para automatizar a liberação da escala, só que apareceram outros problemas já. Então, por exemplo, o avião agrícola ficou muito caro, né? Então, para você liberar, por exemplo, 25 hectares, você usa 200 ml. É um copinho de tricograma para cobrir toda essa área, vamos dizer assim, né? Então, não justificava usar o avião agrícola para essa liberação, e a moto também estava com... Por exemplo, o pessoal às vezes não conseguia caminhar direito ou trafegar direito, né, pela lavoura, caía, né? Não teve acidentes graves, mas não dava uma vazão muito legal. E aí, eu falei, casou perfeitamente o drone em 2016 com o boom e tudo mais, né? Então, só que nesse período de 2016 até 2018, mais ou menos, já apareceram outras necessidades. Então, aí já começaram as perguntas, né, do agricultor. Tudo bem, legal, funciona o tricograma, está funcionando com o drone, mas como é que você sabe onde caiu? Né? Como é que você sabe quanto que caiu? Né? Então, eles são muito assim, né? Ver para crer, entender como que funciona, exatamente. Como é, né? Então, surgiram as questões de rastreabilidade, né, digitalização, full compliance. E vocês desenvolveram isso ou vocês adaptaram algum que já existia e trouxeram? Como que foi? Não. A parte de tecnologia de liberação foi todo desenvolvimento nacional. Entendeu? Suportados aí por FAPESP, CNPq, FINEP, né? São agências do governo que fomentam pesquisa e desenvolvimento na empresa não reembolsável. Né? Então, você submete um projeto, escreve a sua ideia, se aquilo tiver cunho tecnológico de acordo com a avaliação dos assessores, eles dão os grants, né, para você desenvolver aquele projeto. Então, tudo isso foi desenvolvido com esse recurso, né? E é o que eu sempre digo, né? O pessoal ultimamente falava, falta dinheiro, pesquisa e desenvolvimento. Não, né? Pra falta projetos aprovados. Falta projetos, né? Boas iniciativas e a cultura mesmo, né? De trazer algo que seja de pesquisa e desenvolvimento para o mercado, né? E desenvolver. Então, a gente... Nessa entrevista, vocês foram abordando tudo isso. Isso. Aí, por exemplo, na parte da Band foi isso, né? Então, nesse contexto aí de falar sobre a parte de rastreabilidade, digitalização, a gente viu outra necessidade, que era desenvolver essa parte de digitalização. Então, a gente desenvolveu um sistema de nuvem para o pessoal planejar as rotas, já pensando na liberação do biológico, e um aplicativo de missão, né, para executar essas rotas, já pensando no biológico também. Entendi. Então, a gente fez um pacote tecnológico todo integrado, né? Nuvem, aplicativo de missão e o liberador, né? Usando todo aí o benchmark da DJI. Então, a gente desenvolveu todos os pacotes aí com a SDK da DJI e tudo mais. Então, a gente usou o benchmark dos drones da DJI. Show. Né? E no Globo Rural já foi um outro tema que você abordou. Então, no Globo Rural já foi um outro tema, que é a utilização desse pacote, né, dessa tecnologia que a gente tem, para desenvolver um outro liberador. Ou seja, a gente quer desenvolver um sistema de pulverização a seco de fungos, ou seja, em pó. Né? Ao invés de você usar um líquido, por exemplo, um avião, um drone líquido, você desenvolver e liberar o fungo puro, em pó. Né? E isso a gente conseguiu uma parceria com a Embrapa de Brasília, ou seja, esse projeto está em validação, né? Então a gente está fazendo a tecnologia, as melhorias da máquina de controle que vai fazer a pulverização desse pó,
com a parte de validação de campo, né? Sempre a 4 mãos. Então, uma coisa que a gente cresceu muito e ficou muito bom é fazer a tecnologia. E por quê? Cada um na sua área. Então, eu compro o drone pronto, recomendo, faço parceria com quem desenvolve os drones, né? Então, eu não fabrico o drone. Eu também tenho a parte de protocolos de campo e pulverização, análise de como vai ficar isso em campo, controle da praga, agrônomos, Embrapa. Então, sempre fazendo as parcerias com quem é o especialista. Entendi. Né? E por isso que deu muito certo, né? Porque a gente focou só na tecnologia e escala dessa forma. Né? E lá, o assunto é gado de leite. Ou seja, a gente usar esse fungo em pó para controlar o carrapato. Né? E isso vai trazer diversos benefícios. Com né? certeza. Tendo o resultado esperado, redução da população de carrapatos, redução de resíduos químicos no leite, né? Então, resíduos químicos na carne. Né? Não torna só uma operação assertiva, mas mais saudável, né? Exatamente. Então já é um argumento aí para o próprio produtor, né? Utilizar. E, por exemplo, no caso de uma infestação, qual é o tempo de ação desse biológico, né? A gente voltando um pouquinho sobre o tricograma. Então, hoje a gente já sabe que quando tem uma infestação identificada, um nível de controle identificado, a pessoa tem até uma semana para entrar com uma liberação de tricograma, por exemplo. Né? Se não entrar até uma semana, isso é com base científica, tá? Então, tem os agrônomos, né? Tem um agrônomo de referência que chama Alexandre Tseni. Eu me apoio muito nos trabalhos dele, que ele é muito prático e desenvolve esses protocolos de campo, né, de controle de pragas. Então, eles já quantificaram. Se não tiver, a cada semana já é quantificado quantos por cento tem de perda. Né? Então, se eles fazendo o tratamento com o tricograma no biológico. Então, você tem até uma semana para entrar. Né? E a ação dele é imediata. Então, ocorrem aí os ataques e parasitismo. Eclodiu. Nos primeiros 3 dias após a liberação, eclodiu, ele já faz, é muito rápido. Né? E é muito mais eficiente. Né? Hoje, ele é mais eficiente que o químico. Por quê? Porque o biológico ele é um insumo vivo. Então, ele procura a subsistência dele, ou a existência dele é muito mais... Ele é muito mais... um ingrediente muito mais ativo. Né? Só que as pessoas têm que entender uma coisa, né? O químico não é vilão, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal diz que a gente tem que pensar no IMP, né? Que é o Manejo Integrado de Pragas. Né? O que é o Manejo Integrado de Pragas? É um conjunto de técnicas de controle de pragas que envolve controle químico, controle biológico, controle por temperatura, ou seja, tem regiões no país que as plantações são menos suscetíveis a pragas. Então, só se você de plantar num lugar mais frio, mais quente, tem menos incidência de praga. Né? Controle por variedade. Então, por exemplo, canas, hoje as usinas de cana plantam uma do lado da outra várias variedades de cana, porque essa cana é um pouquinho mais forte, é uma praga que a outra, né? Para não dar esse problema todo. Então, a gente usa hoje o manejo integrado de pragas. Então, o químico ele também é complementar ao biológico. Então, o que está se fazendo hoje é utilizar mais biológicos para reduzir os químicos, mas ele não vai substituir 100% os químicos. Né? Isso é muito bom você tocar nesse ponto, né? Porque às vezes a gente... eu recebo muitos clientes também falando sobre isso e já é um argumento, né? Porque o biológico não veio para substituir, ele veio para diminuir e para ser um braço ali mais forte, vamos colocar assim, né? O objetivo é trazer sustentabilidade para o negócio, ou seja, usar de maneira racional o químico, né? O que se tem hoje é o desperdício, né? Você jogar o químico acima do permitido, jogar mais de uma vez. A utilização desvairada. Contaminar, manancial. Mas você pode fazer o trabalho com químico de maneira séria, né? E tem muita empresa séria de aviação agrícola, de drones, né? O pessoal vê a aviação agrícola como um monstro, né? Que polui. Não é assim na prática. Não é na prática assim, entendeu? Tem muita empresa séria, certificada, que está fazendo um bom trabalho. E eu acho que todo esse contexto de manejo integrado, o objetivo é trazer sustentabilidade, ou seja, trazer um negócio, né, uma fruta, uma produção né, que seja adequada ao meio ambiente, ou seja, que passe aí nas restrições sanitárias de importação e exportação, mas que também seja economicamente viável, ou seja, que você tenha né, o seu lucro, né, reduzindo as pragas e tudo mais, né? Com certeza. Entendeu? E você que já é um estudioso da área, já domina bastante, tem bastante contato também com os produtores, né? Porque acabam sendo também seus clientes. Como você enxerga essa tecnologia que para muitos é nova, mas para muitos já não é, de utilização de drones na pulverização? Então, eu acho que o drone ele veio para ficar, né? Então,
para mim, nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, né? Então, hoje, o ganho de escala já é muito grande, né, em algumas aplicações, principalmente nas de biológicos. Na parte de líquidos e químicos, ainda o ganho de escala está começando, né? Ainda a fluidez ou a eficiência é muito maior ainda com a aeronave agrícola, né? Mas aí a gente já entra nas categorias de drones, né? Então, hoje o pessoal opera tudo na categoria 3, né, que é até 25 quilos, pela facilidade, né, de certificação, de operação, de trabalho. A regulamentação ali, né? É menos burocrática. É menos burocrática. Então, eles vieram para ficar, né, tanto acesso a ferramentas para baratear custos, mais pessoas trabalhando, né, profissionalizar os negócios, né? Então, a gente também hoje está numa fase de mercado onde também muito acesso às ferramentas, mas todo mundo fazendo a mesma coisa, só que fazendo de maneira muitas vezes artesanal, né? Então, hoje, com a regulamentação do mapa que saiu, né, há um ano atrás, né, isso já deu uma freada e uma profissionalizada, né? Porque também até o biológico não é só você chegar lá e jogar, né? Ou distribuir o biológico, né? Tem que ter um mínimo de conhecimento e trabalho, né? Apesar de ser muito mais simples. Mas eles vieram para ficar. Agora, eu acho que ainda a parte de muito larga escala, né? Aí vai precisar muito mais de desenvolvimento nos drones de classe 2 e classe 1, né? Legislação muito mais rigorosa, né? Então, se você pegar um drone de classe 1, já é um drone de mais de 250 quilos, né? E isso é uma arma, né? Então, não hoje ainda é mais exclusivo para a área militar. Sim. Mas se você pegar uma aeronave agrícola, ele pode ser um drone classe 1, né? Sem piloto. Um avião agrícola pode ser um drone classe 1, né? Mas ainda está um pouco, eu acho que está um pouco longe. Já tem iniciativas, por exemplo, a própria Embraer desenvolvendo esses veículos, né, para transporte aéreo, que é a IVE, né? Então já está se criando esses drones grandes. Mas ainda carece ainda de não só na parte de tecnologia, regulamentação, depois como é que vai se operar isso, as regras, e como é que vai se comercializar isso, né? Né? Você que já viajou para muitos países, o que você acha sobre a nossa regulamentação para a utilização de equipamentos, né, de drones mais especificamente? Falando da nossa regulamentação, ela está moderníssima. Eu acho que é a melhor regulamentação do mundo, né? Eu participei da consulta pública, né? E eles foram bem, vamos dizer assim, bem flexíveis, né? Por quê? Porque eles entenderam que o drone é uma ferramenta automatizada, né? E hoje a gente sabe que a gente está, vamos dizer, a minha empresa, por exemplo, está dominando a agricultura 4.0, né? Que é automação completa, automação e digitalização, né? Completa dos dados de pulverização, né? Então, hoje a gente tem todos os dados digitais do que foi pulverizado dos biológicos na plataforma, né? Então, sabe quanto liberou, responde. É o BioHub. Então, o BioHub, ele provê toda essa parte de rastreamento, digitalização dos dados, quanto que liberou, onde liberou, e de maneira precisa, controlada, tudo controlado por GPS e rastreado por GPS, né? Então, um erro muito baixo, 3% de erro de pulverização. A margem mínima. Então, a gente está falando de liberar, por exemplo, 2 ml por hectare, por exemplo, ou seja, um fundinho de copo de xarope em 10 mil metros quadrados com 3% de precisão. Então, é um equipamento muito preciso, né? E por isso que a gente está até exportando, né? Então, a NCB está exportando tecnologia para vários países já, né? Então, nessa parte de regulamentação, essas ferramentas vão ajudar. Por quê? Porque ela permitiu que o próprio drone, a ferramenta, diga como fazer e da melhor forma, né? Então, agora a gente vai começar a agricultura 5.0, né? Que já é com até 5G e massa de dados, e que é botar inteligência nisso, né? Então, 5.0, o que é? Pegar tudo que está digitalizado e visão computacional, inteligência artificial, né? Fazer protocolos que façam automaticamente, né? Então, inclusive, a empresa já está começando a trabalhar com isso, né? Legal, muito bom. Então, cara, essa regulamentação tanto da ANAC, né, que prevê aí as operações nas categorias, né, classe 1, classe 2 e classe 3, está muito legal, né? Os órgãos estão bem ágeis para fazer a parte de liberação dos voos e tudo mais. A parte do mapa regulamentou muito bem também a parte agrícola, né? Então, é uma coisa, o ANAC, que é espaço aéreo, e DCE espaço aéreo, a outra é a parte agrícola, né? A parte de químicos, ela tem um pouco mais de restrições, né, que a parte do biológico,
né? Trouxe talvez a mesma coisa da aviação agrícola, mas basicamente a melhor do mundo. Tá melhor do mundo, ter referência, né? Uhum. É referência mesmo. Muito bom. E agora, já que vamos aproveitar o gancho das viagens que você já fez, você tem algum caso interessante que você já passou, por exemplo, até mesmo que você falou que você exportou a sua tecnologia para vários países, né? Já teve algum fato que você falou, olha, eu achei muito interessante esse fato, que você possa compartilhar aqui com a gente? Eu acho que um ponto interessante é justamente a minha própria empresa está exportando essa tecnologia. Por quê? A gente vê outros países, né, que são de primeiro mundo, né, que tem economias consolidadas e tudo mais, e quando a gente chega lá, na parte de campo aberto, por exemplo, né, tá muito incipiente. Então, por exemplo, não conhece como fazer, né, não tem tecnologia para fazer. Então, uma coisa interessante que eu achei a gente chegou num país, né, com a tecnologia que eles tinham lá, eles conseguiam fazer 8 hectares por dia, né, então é muito burocrático, muito trabalhoso. Então, e lento também, lento, né? Com a minha tecnologia subiu para 400 por dia, então é um ganho muito grande, né? Um ganho muito grande, que envolve outras questões também, né? Então, ele tem que mudar todo um sistema de produção também da biofábrica dele, né? Investimento em campo aberto ao invés de estufa, né? Eles conhecem muito de estufa, né? Porque lá tem culturas semi-perenes, né? Tem inverno, né? Aqui no Brasil, cultura perene, ou seja, dá frutos o ano inteiro, né? Então, por estar muito assim, eu fiquei meio assim, falei, poxa, mas eles estão economicamente, vamos dizer, mais avançados, mas na parte de tecnologia ainda está um pouco atrasada, né? Na parte biológica, de liberação, né? Então, ainda está bem, talvez o que o Brasil passou aí nessa parte de liberação uns 3, 4 anos atrás, agora eles estão começando a ter esses problemas, a passar por isso. E a gente está ajudando eles com isso, né? Que ótimo. Então, por isso que a gente está conseguindo exportar. E é uma coisa que eles traem também é legislação. Então, não tem país que não tem legislação ainda para aplicação de drones ou defensivos agrícolas. É só chegar e fazer. Não faz. Alguns deles nem permite ainda. Não pode operar. Então, as empresas que estão trabalhando com drone lá estão travadas. Eles não têm. Olha isso. Entendeu? Então, ele chega, né, agora com essas ferramentas. Então, um dos trabalhos que a gente até está fazendo é chamar essas agências reguladoras para mostrar que existem as ferramentas que estão sendo feitas. Então, aí está se conseguindo fazer já alguns trabalhos experimentais e tal. E, nesse sentido, acho que a nossa legislação vai ser referência de drones aí para muito. Né, assim como a legislação do FAA, por exemplo, né? O Brasil usa, o mundo inteiro usa. Na parte da agrícola de drones, assim, o pessoal vai se basear muito na nossa legislação. Olha só. Gente, falar com o Fernando, a gente não cansa, a gente quer ficar aqui, ele tem muito conteúdo para dividir, mas estamos ao fim do nosso super podcast. Legal, obrigado. Muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha gostado, que eu não tenha te enchido de perguntas. Não, demais, É um prazer, né? O assunto de drones aí é muito interessante pra gente, né? Inclusive a parte que a gente conhece, que é a parte de controle de praga. Muito legal. Foi muito bom. Espero que tenha sido bom para você também, que tenha sido enriquecedor. E esse foi mais um super podcast. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado os anteriores também. E claro, vocês não podem perder o próximo, com tudo sobre o mundo de drones, sobre tecnologias e muito mais. Então acompanhe a Super nas redes sociais, @superimportadora, e claro, nós também estamos nos principais streams de áudio e vídeo como Deezer, Google Podcast e Spotify. Então, até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, obrigado!